Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre gratidão. Você já tentou fazer que nem eu alguma vez, em que eu tentei detalhar todos os meus motivos de gratidão a Deus, desde a hora que eu acordo, enfim, durante o dia todo. E eu fui até uma parte, mas chegou um tempo eu larguei, eu não consegui, porque eram tantas coisas boas que Deus faz por mim todos os dias, o dia inteiro, que eu não consegui dar sequência nessa minha vontade. Então eu comecei a agradecer por atacado mesmo, porque são tantas coisas que a gente acaba não tendo, enfim, o tempo suficiente. Pode passar a noite inteira agradecendo, né? Se você fizer uma lista daquilo que Deus tem feito na tua vida, né? O importante é nós sermos de fato gratos. Eu li um verso dos Salmos, no Salmo 78, o verso 4, onde ele fala de contar histórias aos nossos filhos e das bênçãos que Deus nos dá diariamente. E no Salmo, então, 78, verso 4, ele fala assim: não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. E esse salmo, ele me levou a me lembrar de uma situação. Eu agora já um pouco mais velho, né? Mas eu lembrei do tempo em que eu era menino e andava muito com o meu avô. E eu acho que eu já contei em alguma ocasião para vocês que meus avós, eles eram imigrantes. Na terra onde eles nasceram, eles eram muito prósperos, mas chegou uma época em que, por situações políticas, por situações complicadas de guerra, eles perderam tudo o que tinham, a terra foi tirada e os últimos pertences eles deixaram para trás quando fugiram de madrugada para buscar refúgio em outro país. Passaram um tempo na capital daquele país para tentar visto para algum outro país que os recebesse. Isso demorou algumas semanas e então um país da Europa abriu as fronteiras para eles, para que daqueles quase 20 mil, daquelas quase 20 mil pessoas que estavam lá, 2 mil e não chegou bem a 3 mil pessoas conseguiram o visto para atravessar a fronteira. E meu avô me contava isso com detalhes. O olho dele enchia de lágrimas quando ele contava essas coisas para mim. E ele não contou só uma vez, ele contou muitas vezes. Não porque ele estava gaga, não, naquele tempo ele talvez tinha a minha idade, 50 e poucos anos, não é? Mas é porque aquilo mexia de fato com ele. E ele me contava e contava. Mas o fato mais marcante que ele me contou foi quando então eles foram embarcados em trens. E eram trens nada luxuosos, eram trens de carga, na verdade trens para transporte de gado. E nesses trens eles foram transportados então para fora do seu país. Fato importante, quando eles cruzaram a fronteira, e ele contava isso, eles passaram por uma espécie de portal. E quando eles cruzaram esse portal, eles, daquele vagão e de todos os outros vagões daquela composição, cantaram um cântico de gratidão a Deus. E quando ele me contava aquilo, eu via que havia sentimento naquilo. Havia sentimento de gratidão a Deus por ter tirado eles daquele lugar, onde eles não podiam mais cultuar a Deus, aonde eles não podiam mais educar seus filhos conforme eles queriam, onde eles não tinham mais direito à propriedade. Quando eles saíram de lá, isso causou alguma coisa que em mim hoje eu consigo sentir o que eles sentiram naquela época.
É impressionante, é impressionante. Outro fato é quando ele me contava de como eles chegaram aqui no Brasil, como eles foram recebidos no Brasil, como essa terra os acolheu. E apesar de todas as dificuldades que eles passaram aqui, no começo, eram agricultores, não conheciam a língua, mas eles foram muito bem recebidos e logo conseguiram empregos, logo mudaram para lugares melhores e eles então começaram a trabalhar e a prosperar. E em todo esse tempo em que meu avô viveu aqui, ele veio para cá em 1929, 1930 ele chegou aqui, na verdade, 29 eles saíram de lá, 1930, até o ano em que ele faleceu, com 92 anos. Eu nunca vi ele falar mal dessa pátria que o acolheu. Apesar de tudo que eles precisaram passar, apesar de tudo que acontecia aqui nesse país, ele nunca falou mal dessa pátria. Ou seja, nós precisamos passar para os nossos filhos os motivos de gratidão, os milagres que Deus fez em nossa vida. E eu acredito que se você fizer um pequeno exercício mental, você vai lembrar de coisas que Deus fez na tua vida, que Deus providenciou para que hoje você estivesse bem, para que hoje você estivesse vivo, para que hoje você estivesse com saúde nesse local. A gratidão é algo que deve ser ensinado em casa. As experiências do passado, elas adquirem um valor pedagógico quando são transmitidas dos pais para os filhos. Por isso o salmista praticamente implora. Lembra do verso? Ele praticamente implora para que os adultos nunca deixem de contar às gerações seguintes os feitos maravilhosos de Deus, porque assim os mais novos porão a confiança em Deus e eles não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Pense nisso. Que Deus os abençoe.